Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula de Node-RED. E na aula de hoje eu vou ensinar você a tratar todas as informações de um fluxo através de um nó muito especial, um dos que eu mais gosto, chamado de Change. Então, vem comigo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse, que é um dos nós que eu mais utilizo quando eu estou criando os meus fluxos no Node-RED, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho um fluxo criado aqui, tá? Que é um fluxo simples no qual eu tenho um inject e um debug. E nesse inject eu tenho um JSON que eu estou enviando aqui dentro da minha payload, tá bom? Então, nesse JSON eu tenho meu nome, minha idade, eu tenho um status, se eu estou trabalhando sim ou não. Eu tenho um hobby aqui, eu tenho meus hobbies que estão posicionados. Eu tenho as minhas empresas, então os meus hobbies estão, ó, quando a gente tem chave, eles estão em formato array. E eu tenho a minha empresa, ó, as minhas empresas que estão aqui como um objeto JSON, tá bom? Se eu disparar a informação, olha lá, mandei a informação, tenho todos os dados aqui, ó, desde nome, idade, está trabalhando, hobbies em formato de array e empresas em formato de objeto, tá? Vamos fazer então a primeira coisa, que é trazer o nosso change para a área de trabalho. O change, ele é um nó que possui data hubs tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então ele é um nó de tratamento de informação, é um nó de tratamento de fluxo. Você utiliza ele ali para configurar alguma coisa na sua informação, tá bom? Então eu vou pegar ele e colocar ele aqui, ó. Se eu trago um nó de tratamento entre as linhas que estão conectando dois nós e solto ela, e ele, no caso aqui ele fica tracejado, quando eu solto, ele se conecta entre as linhas. E você pode começar a trabalhar entre esses dois nós que estavam posicionados, tá bom? Cliquei duas vezes sobre ele e aqui nós temos algumas coisas, ó. O Node Change, ele possui aqui a variação de nome, como praticamente todos os nós, então eu posso colocar aqui, ó, tratamento. E quando eu der um OK, olha lá, o nome dele ficou como tratamento. Boa parte dos nós tem isso, tá? E você tem aqui o que nós chamamos de regras, tá bom? E dentro dessas regras, o Node Change ele nos ajuda com 4 tipos de regra. Quais são elas? O primeiro tipo de regra que nós encontramos é a informação de set, tá? Ele vai escolher um local dessa minha mensagem, no caso, dessa minha carta JSON ou desse objeto JSON, tá? Aqui nós estamos trabalhando com a payload, mas poderia ser qualquer outra, tá? Poderia ser a message.nome, message.object direct, tanto faz. Mas aqui no caso, ele está tratando a minha payload. E eu posso setar um valor para ela. O que ele vai fazer aqui? Ele vai literalmente excluir tudo que está nela e setar a informação que eu vou colocar agora para vocês. Então, por exemplo, tira tudo isso e eu vou setar um valor que poderia ser qualquer um dos valores comuns de configuração do Node-RED. Eu vou setar o meu próprio nome, tá? Apesar que já tem ali. O meu nome não, vou colocar o nome da minha sócia. Vamos nessa, ó. Sila Damasceno. Tudo bem? Dei um Done, dei um Deploy. Vamos fazer o seguinte, para que isso fique mais claro, vamos mostrar a mensagem original chegando e vamos mostrar a mensagem tratada após essa informação. Então, ó, a primeira informação que vai chegar é a original, a segunda é após o tratamento. Vou dar um deploy de novo. Disparei a minha informação. Olha lá. A primeira mensagem que chegou aqui é a mensagem JSON completa. A mensagem JSON completa com tudo que tinha nela normal. Então, é a linha direta da informação. A segunda mensagem que chegou só veio aqui dentro da payload a informação com o nome dela. Nenhuma alteração se fez aqui dentro. Então, ele simplesmente excluiu o que estava lá e colocou uma nova. Isso é o valor que nós trabalhamos quando eu coloco em set. E se eu quisesse criar, por exemplo, aqui um novo campo dentro dessa mensagem original? Vou colocar aqui, ó, payload.sócia. Tá bom? E olha lá, dei um Done, um Deploy, vou apagar as mensagens e
disparei. A primeira informação, comum, como ela está saindo do inject. A segunda, eu tenho um novo campo, chamado sócia. Então, eu posso ou colocar uma informação apenas falando o caminho que eu quero dentro dessa payload. Então, dentro desse objeto JSON, eu quero criar um novo parágrafo, que é payload.sócia. Criei uma nova linha, um novo parágrafo nesse quesito e coloquei o nome dela lá dentro. Legal, beleza, sem problema nenhum, tá? E qual outra regra que eu tenho aqui? Vamos excluir essa regra, vamos alterar essa regra ou não? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma regra nova. E dentro dessa regra nova, ao invés de eu utilizar aqui payload ou utilizar a regra de set, eu vou usar a regra de change, tá? E nessa regra de change, ele é muito específico comigo. Ele fala, beleza, procure por. Ele vai procurar por alguma coisa dentro da minha payload, mas eu quero alguma coisa em específico. Por exemplo, eu quero que ele procure aqui por no está trabalhando, tá? Eu quero que ele procure no está trabalhando. Então, vou copiar aqui payload.está trabalhando. Sempre separando por ponto, né? Message ponto, payload ponto, está trabalhando. E procure por boolean, poderia ser qualquer outra informação, true, que é a mesma que eu sei que vem, tá? Se você encontrar boolean true, troque por boolean false. E olha lá, done, deploy, vamos ver de novo a informação correta chegando e depois a informação tratada. Informação correta, está trabalhando, está como true. Informação tratada, está trabalhando, está como false, tá bom? Muito bem construído aqui. Ah, mas isso, beleza, foi uma troca que você fez equivalente aqui a um valor booleano. Poderia fazer algum outro tipo de troca? Vou criar aqui uma regra a mais, ó. Vou fazer um outro change, que ao invés de ser o meu nome que ele vai colocar na inicial nome ou na chave nome, vai trocar pelo nome do meu filho. Que no caso só troca Fernando para Heitor, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, um change e vou falar para ele, você vai ler o local chamado nome. Eu tô copiando e colando aqui para ser mais rápido, tá? O local chamado nome, payload.nome. Se você encontrar a palavra Fernando, aí aqui existe um detalhe, tá? Ele não é case sensitive. Então, da mesma forma que está escrito, você tem que colocar para ele procurar, senão ele vai dar um erro. Você vai trocar por, no caso ele não vai nem tratar, ele não vai encontrar. Você vai trocar por Heitor. Vou dar um done, um deploy, limpar a minha utilização aqui e olha lá. O primeiro está com o meu nome, o segundo já está com todos os tratamentos de informação, desde a troca do meu nome, a troca aqui do verdadeiro para falso. Então tá falando o Heitor Veiga, ele, no caso, colocou a idade de 30 anos, mas não tem isso, e está como false, não está trabalhando. E também acrescentou aqui a sócia como Priscila, tudo que está sendo tratado aqui dentro, tá bom? Ah, legal. E se eu quiser, então, apagar uma dessas informações, Fernando? Vamos, então, ver como que é o tratamento de um array. Por exemplo, eu quero apagar as informações de 385 e quero apagar também esse false aqui. O array, quando nós estamos lendo um JSON com o nosso node change ou qualquer node configuração, a informação que eu quero tratar dentro de um array, eu coloco ela no símbolo do seu valor, ou a posição de memória que ela está classificada. Se eu quero alterar aqui o 385, o que eu vou fazer? Set, não, vou usar o delete, message.payload.2 e ele já vai encontrar. Se tivesse mais coisas ali dentro, então seria message.payload.hobbies.0. No caso, eu tenho hobbies aqui também, né? Então eu tenho que copiar esse hobbies, olha. Então vai ser message.payload.hobbies.2, tá? E eu quero apagar duas informações.
Então, a outra informação que eu quero apagar é aquela que está dentro de no local 4. Então, eu vou pegar essa mesma variação, Ctrl+C, Ctrl+V, e ao invés de ser a 2, é o 4. É a quarta posição. Vamos ver se funcionou? Done, deploy, disparo a minha informação. Aqui no primeiro eu tenho os hobbies. 0, aqui o hobby Node-RED, né? E o 385. E no segundo? No segundo, os meus hobbies não tem mais nem o 385 e nem, ele deu um indefinite aqui, porque ele literalmente excluiu esses dois, tá bom? Não foram definidos. Só que tá aqui. Outra forma que eu posso trabalhar, gente, isso é também uma das mais utilizadas em relação de tratativa de informação no Node-RED, é a alteração de posicionamento da informação dentro da mensagem. Por exemplo, tudo que eu trabalho aqui dentro está em Node-RED e está vindo aqui na payload. A payload é o parágrafo principal que nós utilizamos quando estamos falando de Node-RED. E se eu sempre estou trabalhando nela, é como se eu tivesse uma mesa de trabalho ou uma área de trabalho que está sempre poluída. Eu preciso tirar e colocar coisas nela. Sempre deixar a minha payload de forma que ela fique o mais limpa possível, para que eu não tenha problemas de perder informação. Então, eu posso utilizar para isso o Move. O que o Move faz? Ele muda a informação de contexto. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui de payload, eu vou tirar todos os dados da payload e vou colocar eles para informações. Bom, vou tirar esse cedilha daqui. Informações. Olha lá. Done, deploy. Se eu mandar aqui, pessoal, a primeira ele até pegou, porque a primeira está passando direto, mas a segunda ele está falando que está indefinido. Por que está indefinido? Porque eu tirei a informação da payload e mandei ela para outro contexto. Criei um novo parágrafo em outro lugar e a payload está vazia para que eu possa utilizar ela de qualquer outra forma. Eu vou alterar a visualização dele. Ao invés de eu ler aqui no meu debug só a message payload, eu quero ver a message completa. Done, e vou tirar agora, que não é mais necessário, a conexão do inject direto, né? Agora todo mundo já viu que funciona e como funciona o antes e o depois. Quando eu disparar a informação, olha lá, eu não tenho mais payload, a payload está indefinida, mas eu tenho aqui um novo campo chamado informações. E aí, beleza, legal. E se eu quiser trabalhar no meu fluxo, só as informações que estão aqui dentro de empresas? Eu posso fazer isso. Crio uma nova regra de move, tá? Lembra, eu estou trocando de caixinha, estou trocando de lugar. A posição estava aqui no lugar que eu mais trabalho, não é aqui que eu quero que ela esteja. Quero que esteja em outro lugar. Então eu tiro ela, mandei para o local de informações e agora eu vou pegar daquele lugar de informações só o que eu quero, que no caso tá dentro de informações, empresas. Então eu vou colocar aqui, message.payload, no caso message.informações, empresas. Tá bom? Esse é o campo. E para onde eu vou mandar isso? Para payload. E agora eu vou ter ali, informações, só que sem empresas, e payload só com os valores da minha empresa, para que eu possa trabalhar tranquilamente as minhas informações sem que eu tenha alguma necessidade especial de ou ter o risco de perder algum dado durante esse processo, tá bom? Terminei de tratar, vamos fazer um tratamento aqui. Digamos que eu quero alterar aqui, por exemplo, eu quero colocar mais um campo aqui, Vou colocar aqui, dentro de payload. Payload, vou usar aqui o set. Vou criar aqui dentro dela set.4. O quarto, né? Vou colocar aqui uma empresa fictícia. Vamos lá, o que seria? Seria a, sei lá, dados 123.
dados 1, 2, 3. Vou dar um done, um deploy. E olha lá. Dentro da payload agora, eu tenho uma nova empresa chamada dados 1, 2, 3, né? Quero devolver isso daqui para dentro de informações lá com nome empresa, tudo bonitinho. Como que eu faço? Posso vir aqui, novo tratamento. Nota que tudo eu estou criando como regras, tá? Eu poderia criar vários bloquinhos e fazer um a um. Eu só estou criando como novas regras. Vou criar aqui, ó, o move e vou falar para ele. Move a payload, tudo que está aqui dentro, para informações, ponto, empresas, como era antigamente. Vamos ver o que vai acontecer. Done deploy. Movi informações e agora eu tenho aqui, ó, o campo empresas, tá bom? Então eu consigo, ó, tiro informação, tudo no Node-RED é isso. Por isso que ele é o nó que eu mais utilizo. Tudo no Node-RED é trocar informação de local e tratar aquela informação. Por isso que eu chamo esses nós de tratamento. Último tratamento que nós vamos fazer aqui é, vamos devolver informação para payload de novo? Mover informações. Eu quero mover de volta para payload. O legal de tudo isso, pessoal, é que eu não preciso mover só para payload, tá? Eu posso mudar o contexto também geral do Node-RED. Eu posso salvar isso como um contexto de flow ou salvar num contexto global, onde de todo o Node-RED, toda aplicação pode ver essa informação e reutilizar. Tá bom? Done deploy. Olha o que vai vir dentro da payload agora. Olha lá. Toda a informação tratada como no início do nosso fluxo. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E nos sigam aqui, comentem. Dá o joinha aqui para poder fortalecer o nosso canal. E se precisar de alguma coisa, podem nos chamar nas nossas redes sociais, que a gente está sempre pronto para ajudar vocês. Beleza? Fui! Fiquem com Deus. Tchau, tchau.